Carlos, eu gostaria que a gente, iniciando aqui a nosso diálogo no Centro Cultural de São Paulo, gostaria que você iniciasse falando de uma forma bem geral dos seus dados biográficos, dos seus dados aí como artista, poeta. Eu comecei há uma série de anos, não é, a desenvolver um trabalho artístico, multidisciplinar, desde muito cedo. Portanto, não quero estar aqui a fazer uma espécie de contar a história da minha vida, mas o que é facto é que eu tive... Pode dar os dados bem rápido. Isso. Não, a questão começa por, de facto, eu considerar que aquela máxima do Sócrates, não é? De que era um cidadão do mundo, se aplica no meu caso, por uma razão simples. Eu nasci num sítio que já não existe como tal. Ou seja, mudou o nome, mudou a sociedade, mudou tudo. Eu nasci em Lourenço Marques. Lourenço Marques chama-se hoje Maputo. E é em África, não é? Em África. E fui com 3 anos viver para Portugal, para Lisboa. E depois, aos 12 anos, fui viver para a Guarda, que é uma cidade no interior, perto de onde nasceu o Meli Castro, na Covilhã, perto da Covilhã. Covilhã, norte de Portugal. Bom, estava-te a dizer que, portanto, eu, enfim, tinha asma, por isso fui para a Guarda, para me curar e tal. O que é certo é que acabei por fazer, por uma questão de necessidade, a minha vida sempre foi conduzida por necessidades, e então acabei por fazer aquilo que eu chamo o meu 25 de Abril em 84, 10 anos depois do verdadeiro 25 de Abril. O 25 de Abril foi a Revolução Portuguesa, não é? A minha Revolução eu fiz-la quando tinha 13 anos, eu estava num colégio de padres, não é? E consegui que os padres obrigassem a minha família a tirar-me do colégio. E então comecei a viver sozinho com 14 anos. E nessa altura eu já tinha estudado música em Lisboa, no Conservatório Nacional, entre os meus 8 e os 10 anos, não é? E tinha estudado também línguas no British School, aliás, no Cambridge School. E, portanto, já falava bem algumas línguas e fazia música. E na Guarda, quando comecei a viver sozinho, comecei a fazer teatro. E fui o primeiro ator, o ator mais jovem, aliás, de uma companhia que é ainda bastante importante naquela região, que é o Aquilo Teatro Experimental, onde encenámos algumas das peças que eu considero até mais importantes em Portugal. Quando à terceira vez fui a Cannes, portanto em Cannes, em França, não é? Cannes é na Europa, no fundo, o local onde se fazem os maiores festivais na Europa, seja de cinema, seja de música, seja de multimídia, inclusivamente. E o MIDEM, que é assim que se chama o Festival de Música, é de facto dos mais importantes. Eu participei 3 vezes. E à terceira vez percebi que a indústria discográfica estava numa espécie de câmara de morte, não é? Agonizante, portanto, e excessiva. O processo industrial massificado, a música enquanto objeto artístico, que era o que me interessava verdadeiramente, era. Porque justamente se estava já a anunciar novas formas de editar e produzir música. E então a indústria estava a reagir violentamente, que era a publicar milhares de coisas que eram puro lixo, não é? Como hoje, infelizmente, se está a passar com o livro, sim. Curiosamente, que é numa altura em que... Os famosos best-sellers. Numa altura em que se assiste à questão do e-book, não é? E o e-book é, de facto, uma ferramenta que está a revolucionar o mercado literário, vê que, simultaneamente, as editoras lançam cada vez mais livros e muitos deles, enfim, lixo, não é? Não tem valor algum. Em 1996, eu decidi, então, pôr um fim
na minha participação, se quiseres, nos processos industriais ligados à música. E demiti-me dessas editoras, fiz um ano de profunda reflexão, um ano de sabática, onde compus muito, preparei espetáculos, enfim, eu já escrevia, sempre escrevi, sempre, quer dizer, desde os meus 12 anos que escrevo, que fazia também pequenos bonecos, portanto, pinturas e tal. E, portanto, esse ano, 96, foi bastante importante para eu redefinir uma série de coisas e foi quando desenvolvi uma espécie de pequeno manifesto, um conceito de arte que já vinha procurando, não é, há muito tempo, que era o conceito de arte global. Resultado das suas próprias experiências artísticas. Isso. Juntámos para criar, porque em Portugal era assim, agora já não sei como é, mas na altura, em 97, era assim, portanto, era preciso no mínimo 5 pessoas para se reunirem e poderem constituir uma associação formal, não é? E nós constituímos Associação artística ou cultural? Sim, assim. Nós queríamos fazer uma associação artística e cultural, juvenil, porque eu tinha 20 e tal anos na altura, todos nós tínhamos, sem fins lucrativos. E então... O Fernando Aguiar montou uma associação Poesia Viva também. Sim. Acho que agora ele parou, inclusive, publicava trabalhos. E então, o que acontece é que, portanto, nesse período, portanto, em 97, com esses 3 amigos e artistas também, não é? Montámos o coletivo Multimédia PERV e eu consegui uma coisa... Coletivo Multimédia PERV. O nome PERV já vinha de trás, não é? Como é que surgiu o termo PERV? Eu vou-te explicar. O nome PERV vem... Eu, quando estava na Guarda, ainda, com 18 anos, e tinha a tal editora discográfica Área Total, tinha uma... portanto, uma das coisas que fiz também foi montar um grupo, uma banda. Mas, portanto, eu dei um nome à banda que era, chamava-se Pervertidos da Fé. Pervertidos da Fé. Isso. Bom, bom nome. Não, mas fiz um manifesto nessa altura que existe, que eu escrevi, sobre o que era a fé que eu falava. A fé não era uma fé religiosa. E a perversão. E a perversão. Que fala, Pronto. E a perversão que eu falava era mais uma subversão. E a fé que eu falava era a fé social, de uma carreira, de um curso, ou seja, de um sistema que aprisiona o indivíduo segundo uma determinação social a seguir, não é? E então, era essa subversão que eu pretendia. Claro que o nome suscitava logo um referencial direto, não é? E depois, portanto, essa foi uma das razões pelas quais eu o alterei. A outra foi porque eu, de facto, saí da Guarda. Todas as pessoas com quem eu estava a fazer coisas lá, em torno desse projeto, ficaram lá. Portanto, eu em Lisboa arranjei novas pessoas e quis também marcar um novo período, não é? Mas sem cortar totalmente com o que estava antes, porque aquele discurso, aquela motivação, aquele manifesto, continuavam a fazer sentido. E então, criei PERV, que no fundo é uma elisão da palavra perversão, não é? Mas transformando-a. E o que é curioso é que, mais tarde, eu na altura não conhecia, desconhecia que o termo fosse também aplicado na cultura anglo-saxónica como diminutivo de perversão. E depois é que descobri, mas é muito engraçado que se tu fores ao Google e puseres, por exemplo, PERV Galeria, aparece-te uma série de coisas ligadas a perversões e a pornografia, etc. Mas a PERV Galeria impõe-se e aparece-te geralmente em primeiro lugar. Você pôs nos tags no seu site, não pôs bastante palavra-chave para chamar a atenção? Não, é porque de facto a galeria tem um número de visitantes enorme. Bastante. E então fica à frente dos motores de pesquisa, não é? E, portanto, é depois, a partir do coletivo Multimédia PERV, que nasce a PERV Galeria, mais tarde, no ano 2000, e depois a segunda galeria, em 2008, e 2 anos antes da constituição da primeira galeria, sentimos necessidade de constituir uma empresa, então, para tratar da questão comercial da estrutura, não é? E criámos a PERV Global Limitada,
e no momento estamos a desenvolver um novo projeto que está em construção, que se chama Casa da Liberdade Mário Cesarini, em Lisboa, que é um espaço com características museológicas, mas sem querer ser um museu. Portanto, é um outro conceito que estamos a desenvolver, não é de museu. Eu estou vendo você que está fazendo uma performance ao mesmo tempo que nós estamos conversando sobre seus dados biográficos, sobre biografia. O que você acha? O que você está fazendo com essas duas câmaras? Então, eu estou a fazer aquilo que tenho feito Uma característica dos seus... do meu próprio procedimento, porque eu sobretudo especialmente desde 1999, quer dizer, eu já fazia antes, mas fazia analógico, não é? É a partir do momento em que entro ao digital que eu começo a fazer isto em digital, que é recolher imagens, depoimentos, fotografar, filmar, etc. Coisas que acho que podem ser, por uma razão ou por outra, interessantes capturar e preservar. Teremos 3 pontos de vista, né? Sim, são 2 pontos de vista diferentes, sendo que inclusivamente inclusivamente com resoluções diferentes, não é? E isto tem dado origem, aliás, tem dado expressão a um conceito que eu iniciei em 1999, que era um conceito, vamos lá, multicamada, de um objeto de arte global a que chamei NOMA. NOMA, como acrónimo, significa Nova Ordem Mundial da Arte. É isso que NOMA hoje quer dizer. Nova Ordem Mundial da Arte. Ficou muito bom. Obrigado. Portanto, estas coisas que eu vou filmando vão-se constituindo como documentários fílmicos e, simultaneamente, eu estou a desenvolver, mas isso já há muitos anos, ainda não concluí, um filme interativo. Portanto, uma espécie de viagem cinematográfica, mas interativa, que o utilizador pode ir navegando nesse conteúdo fílmico e fotográfico e narrativo, não é? Poético, e de forma interativa e multimédia, não é? Que é esse conceito do nome, a construção do conceito, dos aspectos. Muito bom. Outro ponto interessante, se pudesse falar rapidamente, o que é a arte global? A arte global, assim, resumidamente, tem a ver com 3 pilares. Um é das práticas, não é? A prática artística, a criação, se quiseres, autoral, que é multidisciplinar, portanto, ou seja, um artista hoje está confrontado com uma série de ferramentas, com uma série de possibilidades discursivas e formais e tem que as aproveitar. Portanto, a arte global, no sentido da criação, tem a ver com a utilização multidisciplinar das ferramentas disponíveis, sejam elas analógicas, digitais, tecnológicas, experimentais, etc., em torno de um mesmo objeto significante. Pronto. Isso, resumidamente, o pilar da construção ou da criação artística. Depois tem um outro pilar que tem a ver com justamente o mercado. Portanto, hoje o artista global e a arte global tem que se inscrever num código que é um código de transversalidade de conhecimento. Significa que o autor hoje não se pode limitar, do ponto de vista do seu conhecimento, à questão das práticas. Tem que também conhecer as regras e as formulações do próprio mercado, da própria área, quer do marketing, quer da difusão, quer da distribuição, onde se insere. Né? E não só para poder sobreviver, até para poder alterar esses paradigmas no sentido de os dotar de definições mais artísticas. Há uma noção muito enviesada, aliás, essa foi uma das razões pelas quais eu fui incentivado pelos meus colegas de mestrado a fazer o tal manifesto, que todos subscreveram, todos com exceção de 3, que estavam muito comprometidos com a questão dos professores e tal, e não quiseram subscrever. Mas em 20 subscreveram 17, ótimo. O que é, enfim, muito bastante. Bom, muito bom. E, portanto, esse manifesto que reformulou completamente o mestrado, ao fim de 5 meses de estar em prática, tinha que ver justamente com a própria definição da gestão. Portanto, a gestão, como sabes, tem um princípio de que tudo é um produto. E desde logo
A prática artística demonstra que a arte não pode ser, quer do ponto de vista lexical, quer do ponto de vista conceptual, encarada como um produto. Portanto, nesse sentido, o tal segundo pilar obriga a que o autor perceba destas noções para as poder alterar e poder trazê-las para junto daquilo que é a sua própria prática artística contemporânea. Bom, agora é o terceiro pilar tem a ver com os processos e a georreferenciação autoral. Se tu quiseres, aquilo que é a noção de pós-história da arte. Hoje é possível uma obra estar a ser apresentada num sítio, imagina aqui no Centro Cultural, sem que nenhum dos seus autores esteja fisicamente aqui. Um pode estar na China, outro pode estar na Áustria, outro pode estar... Telepresença. Sim, não, e podem ter audiências ao vivo em todos esses sítios, que estejam todas elas participando de uma apresentação global que está a ser feita em todo o mundo, não é? E interagindo com o próprio autor. Isso tudo introduz um novo paradigma de distribuição, de criação e de georreferenciação da própria obra de arte. Estamos a falar do quê? Passamos a falar de quê? De uma obra brasileira, de uma obra europeia, de uma obra quê? De uma obra de arte global, compreendes? E então é nesse sentido que, para mim, a arte global é não apenas um conceito, mas também um movimento não exclusivamente artístico, também social, também filosófico, que penso que introduz uma novidade, várias novidades. Uma delas, que eu considero central, é de ser também um sistema próximo dos sistemas operativos GPL, portanto, de licença aberta, não é? Ou seja, nesse sentido, como o Linux e outros sistemas, Minix, Creative etc. Commons, né? Sim, que possibilitam que os autores que se reúnem sob essa designação de arte global e sob esse movimento possam, por um lado, partilhar de um discurso que é um discurso, enfim, inicial, realizado por mim e por outras pessoas, que em todo o mundo há gente a trabalhar sobre este conceito, não é? Não sou, nem penso ser nem o único, nem o primeiro, nem é isso que me interessa, percebe? No entanto, o conceito de arte global não é uma coisa que nasça de geração espontânea, sem referências. Tudo tem referências, não é? E tem o histórico, tem toda uma construção. O histórico, sobretudo, está, no que diz respeito à arte global, está no surrealismo. No surrealismo como proposta de transformação global da sociedade, da humanidade, em algo bastante positivo. Não sei se sabes, mas o surrealismo tinha um lema, os surrealistas, todo o mundo, não é? O surrealismo é um movimento cultural. Mas mais do que isso, sabes, é um movimento filosófico também, é? Sim. É um movimento, é uma proposta de sociedade. Os surrealistas tinham um lema que é uma deriva da Revolução Francesa, que é muito bonito, que é liberdade, amor e poesia. Esse era o lema dos surrealistas. É muito bonito, não é? Sim. Há outros problemas hoje, há outros desafios. E então a arte global pode ser, se tu quiseres, um movimento que vem a seguir. Vanguarda. Isso. Mas já não georreferenciada, no caso do surrealismo, com a Europa, não é? E com Paris, mas sim um movimento aberto que traz que traz sinergias de todos os continentes, de todas as culturas, não é? E é essa inter-relação, percebes? É esse, se tu quiseres, aglutinar de processos de construção artística e cultural que podem dar-nos, ao homem contemporâneo, as ferramentas necessárias para fazer face a um novo e necessário paradigma de sociedade global, percebes? Nós estamos inseridos, na pós-história, nós somos confrontados com dois conceitos. Um é o glocal, percebes? A noção de global, de local, posto numa escala global. Por exemplo, entre nós, não é? Nós estamos aqui em São Paulo
certo? Eu, como estrangeiro, eu estou aqui e olho para a realidade à minha volta como uma coisa homogénea, entendes? Como se toda a gente fosse aquilo que eu estou a ver. Só quando eu submergir nesta realidade ao ponto de me tornar um local, é que eu começo a conseguir perceber que cada indivíduo dentro deste sistema é um ser único. Até aí eu vou sempre olhar para esta realidade como uma coisa que está ali, em que tudo se rege segundo um princípio universal, compreendes? Mas não é assim na realidade. Isso acontece sempre em cada processo, estás a ver? E, portanto, o grande desafio é nós tornarmos globais sendo únicos, não é? Porque somos necessariamente únicos, percebes? Tu e eu podemos falar a mesma língua, podemos ter até o mesmo percurso de vida, não é? Podemos ser irmãos gêmeos, entendes? E seremos sempre seres únicos, mesmo que não queiramos sê-lo, não é? E, portanto, aqui é para mim, a grande descoberta é de nós podermos descobrir um espaço vivencial sem fronteiras, percebes? Não faz sentido. Que sentido faz hoje, do ponto de vista concreto, que sentido faz hoje a existência de fronteiras? Eu vi esses seus cadernos. Sim, eu chamo isso pintura de avião. Pintura de avião. Mas, na verdade, eu, como sou da poesia, há sempre texto. Então, o seu trabalho é uma relação entre palavra e imagem. É, porque, quer dizer, há aí algumas coisas que são feitas dentro de um conceito que eu comecei a desenvolver ainda antes até de ter formalizado o conceito de arte global, a que chamei poemas globais. Há aí uma série de coisas que têm a ver com justamente esse conceito, ou seja, a escrita poética acaba por se relacionar com a imagem sem ser numa relação direta. Tudo isso é feito dentro do processo proposto pelos surrealistas, do automatismo psíquico puro, não é? Isso é muito bom. E depois, a própria escrita poética. E então, há aqui onde isso é talvez mais evidente, que é este. E então, muito bonito. Portanto, a escrita poética, de facto, acaba por se relacionar de forma subjetiva, evidentemente, com a pintura e o texto acaba por ter múltiplas leituras. Portanto, a ideia é que possa ter múltiplas leituras e eu próprio depois já não sei por onde comecei e onde acabei, mas acho que as coisas depois acabam por fazer algum sentido. Este chama-se Múltiplas Faces de Édipo. É como se chama. Você considera isso uma poesia visual? Ou aquele conceito de poema holográfico? A questão é, eu acho mais interessante considerar um poema global, um poema de arte global, porque acho que a questão, as designações que tu referes são designações mais técnicas. Sim. E a mim interessa mais a questão, de facto, do conceito artístico inerente, não é? Do que a própria utilização técnica, percebes? E hoje, precisamente por causa da decadência do conceito de movimentos, que vem a partir dos anos 80 para cá, passou a designar-se, em vez da questão conceptual do movimento, mas a designar-se por uma questão técnica. A questão da holografia, do digital, da pixelagem, da bioarte, etc. E eu acho que isso acaba por ser tão abstrato que perde até o interesse, porque, quer dizer, tu podes ter dois trabalhos feitos com base na mesma solução técnica que são completamente distintos. E se eles estiverem na mesma categoria... Mas não perde a análise, funciona. Acho que sim. Também. Prefiro mais se fôssemos por uma questão técnica, poderíamos dizer que tudo, até a invenção do digital, era arte manual. E metíamos na arte manual coisas tão dispares como o abstracionismo e a figuração, não é? Percebes? Poderíamos, segundo essa designação, quem utilizasse o pincel e a tela, não é? Porque era uma questão de definição técnica, estariam a fazer um trabalho que poderia ser próximo, e não é.
Entendes? São coisas muito diferentes, não é? São discursos muito diferentes, percebes? E a mim interessa mais a questão, de facto, se tu quiseres, conceptual, ideológica, filosófica, etc., do que propriamente a solução técnica. Porque a solução técnica é uma solução necessariamente evolutiva, entendes? Consoante, eu não sei que caminho terá este trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. Ele já existia antes dos computadores e continua a existir agora que existem computadores, percebes? Certo. Não é? Carlos, queremos agradecer em nome aí do Centro Cultural São Paulo, ao nome da Portal Cronópolis e meu nome próprio, a oportunidade da nossa boa conversa aí sobre arte global e poesia contemporânea. Obrigado eu, hein? Obrigado. E obrigado a si. Obrigado ao nosso querido amigo aí. Obrigado. E eu quero fazer umas perguntas.